Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente, meu nome é Juliana. Tenho 32 anos e moro em Belo Horizonte. E eu preciso desabafar sobre uma coisa que aconteceu comigo há 6 meses e que virou minha vida completamente de cabeça para baixo. Porque eu descobri que a mulher que eu sempre chamei de mãe não é minha mãe biológica. E pior, que minha irmã mais velha, a Fernanda, que tem 48 anos e que eu sempre admirei e amei como irmã, é na verdade minha mãe de verdade. E essa descoberta veio no pior momento possível, quando minha mãe, ou, melhor, minha avó, estava nos últimos dias de vida lutando contra um câncer de pâncreas que foi descoberto tarde demais. E ela me contou esse segredo guardado por mais de 3 décadas porque disse que não podia morrer sem que eu soubesse a verdade. Mas, gente, eu não sei se eu queria saber, porque agora eu não sei mais quem eu sou. Não sei qual é o meu lugar nessa família. E pior, a Fernanda está com raiva de mim, como se eu tivesse pedido para saber, como se eu tivesse forçado minha mãe a contar. E nossa relação, que sempre foi tão boa, está completamente destruída. Vou contar desde o começo para vocês entenderem toda essa situação maluca. Eu sempre tive uma família que eu considerava normal, sabe? Nada muito fora do padrão. Meu pai, o Roberto, trabalha como gerente de uma loja de materiais de construção aqui no bairro Prado. Minha mãe, a Célia, sempre foi dona de casa, cuidava de mim e da Fernanda. E a gente morava numa casa simples, mas confortável, ali perto da Avenida Antônio Carlos. A Fernanda sempre foi muito mais velha que eu, quando eu nasci ela já tinha 16 anos, então a gente nunca foi daquelas irmãs super próximas de infância, sabe? Porque quando eu era criança ela já era adolescente, e quando eu virei adolescente ela já estava casada e morando em outra cidade. Mas mesmo com essa diferença de idade, eu sempre admirei muito a Fernanda. Ela era bonita, inteligente, foi a primeira da família a fazer faculdade, se formou em administração, casou com um cara legal, o Marcelo, e foi morar em Contagem, onde ele tinha conseguido um emprego bom numa indústria. Eles tiveram 2 filhos, o Lucas e a Beatriz, que tecnicamente são meus sobrinhos, mas que agora eu descobri que são meus meio-irmãos. E isso é tão confuso que minha cabeça dói só de pensar. A Fernanda sempre foi meio distante, sabe? Ela visitava a gente nos aniversários, no Natal, mas não era aquela irmã super presente. E eu sempre achei que era por causa da diferença de idade mesmo. Nunca imaginei que tinha algo mais por trás disso. Minha infância foi tranquila, normal. Eu era filha única na prática porque a Fernanda já não morava mais em casa. Então eu tinha toda a atenção dos meus pais. Minha mãe era super carinhosa comigo. Me levava na escola, ajudava com lição de casa, ia nas reuniões, fazia tudo o que uma mãe faz. Meu pai era mais sério, mais fechado, trabalhava muito, mas também era presente do jeito dele. Me levava no parque aos domingos, me ensinou a andar de bicicleta, essas coisas. Eu nunca mesmo desconfiei de nada. Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ser adotada ou que houvesse qualquer segredo na minha família. Tem algumas coisas que agora, olhando pra trás, fazem sentido, mas que na época eu nunca questionei. Por exemplo, não tem foto da minha mãe grávida de mim. Tem um monte de foto da Fernanda bebê, da Fernanda criança, mas de mim só tem foto a partir de uns 3, 4 meses de vida. Quando eu era adolescente e perguntei sobre isso, minha mãe disse que a câmera tinha quebrado e que eles não tinham dinheiro para comprar outra na época. E eu aceitei essa explicação porque fazia sentido. A gente nunca teve muito dinheiro mesmo. Outra coisa é que eu sou bem diferente fisicamente do resto da família. Meu pai e minha mãe são baixinhos, morenos, cabelo escuro e liso. A Fernanda também puxou a eles. E eu sou alta. Tenho 1,73 m, sou mais clara, tenho cabelo castanho claro meio ondulado, olhos verdes. Mas isso também nunca me fez desconfiar porque genética é uma loteria. Eu podia ter puxado algum avô, algum parente mais distante. A vida seguiu normal até fevereiro desse ano. Minha mãe começou a sentir umas dores na barriga. Foi no posto de saúde aqui do bairro, fizeram uns exames e descobriram uma massa no pâncreas. Encaminharam ela para o hospital público, o João 2013, fizeram mais exames, biópsia e veio o diagnóstico. Câncer de pâncreas em estágio avançado. Gente, quando o médico falou isso, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Câncer de pâncreas é um dos piores. A taxa de sobrevivência é muito baixa.
E no caso da minha mãe já tinha metástase e tinha se espalhado para o fígado. Os médicos foram honestos. Disseram que ela tinha no máximo 6 meses de vida, que podiam tentar quimioterapia para dar mais qualidade de vida e talvez mais alguns meses, mas que cura não tinha. Minha mãe decidiu fazer a químio, mas foi horrível. Ela ficou muito mal, vomitando, sem cabelo, fraca, sem apetite. Eu larguei meu emprego numa loja de roupas no shopping para cuidar dela em tempo integral. Meu pai continuou trabalhando porque a gente precisava do dinheiro, e alguém tinha que ficar com ela o tempo todo. A Fernanda vinha visitar uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias. E eu confesso que fiquei meio chateada com isso. Achei que ela podia estar mais presente. Afinal, era a mãe dela também. Mas ela sempre tinha desculpa, que estava com muito trabalho, que os filhos precisavam dela, que era longe vir de Contagem. Os meses foram passando e minha mãe foi piorando. Em julho, ela já não conseguia mais sair da cama. A dor era muito forte mesmo com os remédios. E os médicos disseram que era questão de semanas. Foi aí que aconteceu. Era uma terça-feira, eu lembro perfeitamente. Estava um dia frio, chuvoso, daqueles dias cinzas de inverno de Belo Horizonte. Meu pai tinha ido trabalhar. Eu estava sozinha com minha mãe no quarto dela. Ela estava meio sonolenta por causa da morfina, mas de repente ela me chamou, segurou minha mão com uma força que eu não esperava e disse: Juliana, eu preciso te contar uma coisa antes de morrer. Eu não posso partir sem você saber a verdade. Meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar. Ela começou a chorar, aquelas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto magro e pálido, e disse: Você não é minha filha biológica. Minha filha. Você é filha da Fernanda. Eu sou sua avó, não sua mãe. Gente, eu juro que por uns segundos eu não consegui processar o que ela tinha dito. Era como se ela estivesse falando em outra língua. Eu fiquei olhando para ela sem entender, esperando que ela dissesse que era brincadeira, que era efeito da morfina, qualquer coisa. Mas ela continuou falando. Ela me contou que em 1992, quando a Fernanda tinha 16 anos, ela engravidou. O pai era um namoradinho da escola, um menino de 17 anos chamado Rafael. E quando a Fernanda descobriu a gravidez, ela entrou em pânico. Eles eram muito jovens, ainda estudavam, não tinham condição nenhuma de criar um bebê. A Fernanda contou para os meus pais, e eles ficaram desesperados também. Minha mãe me disse que naquela época, em 1992, ainda era muito mal visto uma menina de 16 anos engravidar, que as pessoas falavam muito, julgavam, e que eles tinham medo do que os vizinhos, a família, a igreja iam pensar. Eles pensaram em aborto, mas era ilegal e perigoso. E minha mãe disse que não conseguia colocar a filha em risco fazendo um aborto clandestino. Pensaram em dar o bebê para adoção, mas a Fernanda não queria. Ela chorava, dizendo que não conseguiria entregar o bebê para um estranho. Foi aí que minha mãe teve a ideia. Ela ia fingir que estava grávida e ia registrar o bebê como filho dela. Minha mãe tinha 40 anos na época. Ainda era possível ela engravidar, então não seria tão estranho assim. Eles bolaram um plano. Mandaram a Fernanda para casa de uma tia em Montes Claros, no norte de Minas, com a desculpa de que ela ia passar um tempo lá ajudando a tia que estava doente. A Fernanda ficou lá durante toda a gravidez. Enquanto isso, aqui em Belo Horizonte, minha mãe começou a fingir que estava grávida. Ela colocava almofadas debaixo da roupa, parou de ir na igreja para não ter que dar muita explicação, dizia para os vizinhos que estava grávida, mas que era uma gravidez de risco e que o médico tinha mandado ela ficar em repouso. Como ela já tinha 40 anos, as pessoas acreditavam que era uma gravidez complicada mesmo. Quando chegou a hora do parto, em março de 1993, minha mãe viajou para Montes Claros também, com a desculpa de que ia visitar a irmã. A Fernanda teve o parto lá, num hospital público. E minha mãe conseguiu, através de um conhecido que trabalhava no cartório, registrar o bebê. Ou seja, eu, como filha dela, e do meu pai. Não sei exatamente como eles fizeram isso. Minha mãe não entrou em detalhes, mas pelo que entendi, teve suborno envolvido, teve gente que fechou os olhos, essas coisas que infelizmente acontecem no Brasil. Depois de 2 semanas, minha mãe voltou para Belo Horizonte comigo no colo, dizendo para todo mundo que tinha tido o bebê em Montes Claros, porque tinha ido visitar a irmã e entrou em trabalho de parto lá. A Fernanda voltou 1 mês depois, mais magra, e disse para todo mundo que tinha perdido peso porque tinha ficado doente. E assim eu fui criada como filha da Célia e do Roberto, e como irmã mais nova da Fernanda, sem nunca saber a verdade. Minha mãe me contou tudo isso, chorando muito, pedindo perdão, dizendo que eles fizeram o que acharam melhor na época, que quiseram proteger a Fernanda, me proteger a família. Ela disse que a Fernanda nunca quis que eu soubesse, que ela sempre deixou claro que tinha aberto mão de ser minha mãe,
que ela queria que eu fosse criada como filha deles e que esse segredo morresse com eles. Mas minha mãe disse que não conseguia morrer sem me contar, que ela achava que eu tinha o direito de saber quem eu realmente era. Gente, eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Foi uma mistura de choque, confusão, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a chorar, a fazer um monte de perguntas. E o meu pai? Ele sabe? Ela disse que sim, que meu pai sempre soube de tudo, que foi decisão dos dois. E o Rafael, o meu pai biológico? Ela disse que ele nunca soube da gravidez, que a Fernanda terminou com ele e nunca contou, que ele provavelmente nem imagina que tem uma filha. E a Fernanda? Como ela lidou com isso tudo? Minha mãe disse que foi muito difícil para Fernanda, que ela chorou muito nos primeiros meses, mas que com o tempo ela aceitou, refez a vida, casou, teve outros filhos, e que ela sempre tratou isso como um capítulo fechado da vida dela. Eu fiquei em choque por dias. Não conseguia olhar para minha mãe da mesma forma. Não conseguia processar que a mulher que eu chamei de mãe a vida inteira era, na verdade, minha avó. E a Fernanda, minha irmã, era minha mãe. Minha cabeça não conseguia encaixar essas informações. Eu me sentia traída, enganada, como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Ao mesmo tempo, eu olhava para minha mãe ali na cama, morrendo, sofrendo, e eu não conseguia ficar com raiva dela. Ela tinha me criado, tinha me amado, tinha sido minha mãe em todos os sentidos que importam. Mas ainda assim, a verdade biológica importava também, e eu não sabia como lidar com isso. Alguns dias depois dessa conversa, eu liguei para Fernanda e pedi para ela vir aqui em casa, que eu precisava falar com ela. Ela veio no dia seguinte, e quando ela chegou, eu disse que a mãe tinha me contado tudo. Gente, a reação dela foi terrível. Ela ficou branca, começou a tremer e depois explodiu de raiva. Mas a raiva não era de mim, era da minha mãe. Ela subiu para o quarto onde minha mãe estava e começou a gritar com ela, dizendo que ela não tinha o direito de contar, que elas tinham combinado que esse segredo ia morrer com elas, que ela tinha destruído tudo. Minha mãe chorava e pedia desculpa, dizendo que não conseguia morrer sem que eu soubesse a verdade. A Fernanda gritava que aquela não era a verdade, que a verdade era que eu era filha da Célia, que ela tinha me criado, que ela era minha mãe de verdade, e que o fato de ela ter me gerado não mudava nada. Ela disse que tinha aberto mão de ser minha mãe há 32 anos, que tinha sido a decisão mais difícil da vida dela, mas que ela tinha feito, e que agora minha mãe tinha jogado tudo pro alto sem o consentimento dela. Eu tentei conversar com a Fernanda, tentei dizer que eu também estava em choque, que eu não tinha pedido para saber, mas ela estava tão nervosa que não conseguia me ouvir. Ela saiu de casa batendo a porta e foi embora. Nos dias seguintes, eu tentei ligar para ela várias vezes. Mandei mensagem, mas ela não respondia. Até que uma semana depois, ela me mandou uma mensagem dizendo: Juliana, eu preciso de um tempo. Eu não estou pronta para ter essa conversa com você. Eu te amo como irmã. Sempre te amei. Mas eu não sou sua mãe. Eu abri mão disso há muito tempo. Por favor, respeita meu espaço. Aquilo me partiu o coração. Eu estava perdendo minha mãe, descobrindo que minha vida inteira era uma mentira. E ainda por cima estava perdendo minha irmã também. Minha mãe morreu 3 semanas depois daquela conversa. Foi no dia 2 de agosto, numa manhã de sábado. Eu e meu pai estávamos com ela. A Fernanda não estava. Ela não tinha voltado para visitar depois daquela briga. Eu liguei para ela avisando que a mãe tinha morrido. E ela veio pro velório e pro enterro, mas mal falou comigo. No velório ela chorou muito, ficou o tempo todo perto do caixão. E eu fiquei observando ela e pensando, essa mulher me gerou. Ela é minha mãe biológica. E eu não sei nada sobre como foi para ela me ter, me entregar, me ver crescer como irmã dela. Depois do enterro, no dia seguinte, a Fernanda veio em casa pra gente resolver as coisas da mãe, documentos, essas coisas. Foi aí que a gente conseguiu conversar um pouco. Eu perguntei pra ela como tinha sido pra ela tudo aquilo, a gravidez, o parto, me entregar. Ela começou a chorar e disse que tinha sido a pior fase da vida dela. Ela disse que quando descobriu que estava grávida aos 16 anos, ela entrou em desespero, que ela tinha muito medo, que não sabia o que fazer. Ela contou que o Rafael, meu pai biológico, era um menino legal, mas que eles eram muito novos. E que quando ela contou pra ele sobre a gravidez, ele também entrou em pânico e disse que não tinha condição de assumir um filho. Na verdade, a família dele pressionou muito para que eles dessem o bebê para adoção, e o Rafael meio que sumiu. Parou de falar com a Fernanda. Ela disse que se sentiu muito sozinha, que pensou em fugir, em se matar, que foram meses horríveis. Quando meus pais sugeriram que eles iam ficar comigo e me criar como filha deles, a Fernanda disse que no começo ela não queria, mas que meus pais convenceram ela dizendo que assim ela poderia continuar perto de mim, me ver crescer,
e que eu ia ter uma vida boa, uma família estruturada. Ela aceitou, mas disse que o parto foi traumático, que quando me viu pela primeira vez, ela quis me pegar no colo e nunca mais largar, mas que minha mãe, ou melhor, minha avó, pegou eu no colo e disse pra ela que a partir daquele momento eu era filha dela, e que a Fernanda precisava aceitar isso e seguir em frente. A Fernanda disse que os primeiros anos foram muito difíceis, que toda vez que ela me via, ela sentia uma dor no peito, uma vontade de me contar a verdade, mas que com o tempo ela foi se distanciando emocionalmente, foi construindo uma vida nova, casou, teve outros filhos, e foi empurrando essa história para um canto da mente dela. Ela disse que nunca deixou de pensar em mim, mas que tinha aprendido a me ver como irmã, não como filha, porque era a única forma dela conseguir lidar com a situação. E agora, com a verdade exposta, ela disse que não sabia como me ver, não sabia qual era o papel dela na minha vida. Ela disse: Juliana, eu não posso ser sua mãe agora. Eu não sei como ser sua mãe. Eu abri mão disso há 32 anos. A Célia foi sua mãe. Ela te criou, te amou. Foi ela quem ficou acordada a noite inteira quando você estava doente. Foi ela quem te ensinou a ler. Foi ela quem te consolou quando você chorava. Eu só te gerei. Isso não me faz sua mãe. Aquilo me doeu muito, mas eu também entendi o lado dela. Ela tinha razão em muita coisa. A Célia tinha sido minha mãe em todos os sentidos práticos e emocionais. Mas ainda assim, a verdade biológica existia, e eu não conseguia simplesmente ignorar isso. Eu disse para Fernanda que eu não esperava que ela virasse minha mãe do dia para a noite, mas que eu precisava entender minha história, saber de onde eu vim, quem é meu pai biológico, essas coisas. Ela disse que ia pensar, que precisava de tempo, e foi embora. Passaram-se os meses, e a relação entre eu e a Fernanda continuou estranha, distante. A gente se fala de vez em quando, mas não é mais como antes. Antes a gente tinha uma relação de irmãs. Não era super próxima, mas era tranquila. E agora tem uma tensão no ar sempre que a gente se fala. Eu sinto que ela tem raiva de mim, ou talvez não seja raiva, talvez seja medo. Medo de que eu queira ocupar um lugar na vida dela que ela não quer me dar. Eu comecei a fazer terapia para tentar processar tudo isso. Minha terapeuta, a doutora Patrícia, tem me ajudado muito a entender que identidade é uma coisa complexa. Que não é só biologia, mas também é criação, afeto, memórias. Ela me disse que é normal eu estar confusa. Que descobrir uma verdade dessas aos 32 anos é um choque enorme. E que vai levar tempo para eu reorganizar minha história pessoal na minha cabeça. Uma das coisas que mais me incomoda é a questão do meu pai biológico, o Rafael. Eu fiquei muito curiosa para saber quem ele é, como ele é, se eu pareço com ele. Eu perguntei para Fernanda se ela podia me dar informações sobre ele, e ela ficou muito resistente. Ela disse que ele não sabe da minha existência, que ele refez a vida dele. Provavelmente casou, teve filhos, e que não seria justo aparecer na vida dele agora depois de 32 anos com essa bomba. Eu entendo o ponto dela, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho o direito de saber quem é meu pai biológico. Depois de muita insistência, a Fernanda me deu o nome completo dele e me disse que da última vez que ela ouviu falar, há muitos anos, ele estava morando em Ribeirão das Neves, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu fui atrás, procurei nas redes sociais e achei um perfil que parece ser dele. Pelas fotos, ele deve ter uns 49 anos agora, é casado, tem 3 filhos, trabalha como mecânico. Eu fiquei horas olhando as fotos dele, tentando ver se eu pareço com ele, e gente, eu pareço sim. O formato do rosto, a cor dos olhos, o cabelo, é tudo muito parecido. Foi muito estranho ver aquilo. Eu ainda não tive coragem de entrar em contato com ele. Eu não sei como fazer isso. Não posso simplesmente mandar uma mensagem dizendo: "Oi, eu sou sua filha que você não sabia que existia." Isso ia explodir a vida dele, a família dele. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu preciso conhecer ele. Preciso ouvir a versão dele da história. Preciso saber se ele realmente não sabia da gravidez ou se ele sabia e fingiu que não sabia. Meu pai, o Roberto, que me criou, também está sofrendo muito com tudo isso. Ele se sente culpado por ter escondido a verdade de mim por tanto tempo. Ele me pediu desculpas várias vezes. Disse que eles fizeram o que acharam melhor na época, mas que talvez tenham errado. Eu disse pra ele que eu não culpo ele, que eu entendo que foi uma situação difícil, mas que eu preciso de tempo pra processar tudo. A relação entre eu e ele também mudou. Antes eu o via como meu pai, ponto final. Agora eu sei que ele é tecnicamente meu avô, mas ele continua sendo a figura paterna da minha vida, então é confuso. Tem dias que eu acordo e por alguns segundos eu esqueço de tudo. E aí a realidade bate. E eu lembro que minha vida inteira foi uma mentira. Que as pessoas que eu achava que eram meus pais, na verdade, são meus avós. Que minha irmã é minha mãe. E eu entro em pânico.
Tem dias que eu fico com raiva, muita raiva, de todos eles por terem escondido isso de mim por tanto tempo. Tem dias que eu entendo, que eu penso que eles fizeram o melhor que puderam numa situação impossível. O que mais me dói é a sensação de que eu não sei quem eu sou. Minha identidade estava construída em cima de uma mentira. Eu sempre me vi como Juliana, filha da Célia e do Roberto, irmã mais nova da Fernanda. E agora eu sou quem? Juliana, filha da Fernanda e do Rafael, neta da Célia e do Roberto? Mas eu não fui criada assim, eu não tenho memórias assim. Como é que eu reconstruo minha identidade aos 32 anos? Outra coisa que me incomoda muito é pensar em como isso afeta meus relacionamentos. Eu namoro o Pedro há 4 anos, a gente mora junto. E quando eu contei pra ele toda essa história, ele ficou chocado. Mas foi super compreensivo. Ele tem me apoiado muito, tem ido comigo nas sessões de terapia quando eu peço, tem me dado espaço quando eu preciso. Mas eu sei que isso afeta ele também, porque ele vê que eu estou sofrendo e ele não sabe como me ajudar. A gente estava pensando em casar ano que vem, mas agora eu pedi pra adiar, porque eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou casar? Como é que eu vou construir uma família se a minha própria família é uma bagunça? O Pedro disse que entende que a gente casa quando eu estiver pronta, mas eu vejo que ele fica triste com isso. Eu também penso muito sobre se eu quero ter filhos um dia. Antes eu queria, mas agora eu fico pensando em toda essa história de segredos, de mentiras, e eu tenho medo de repetir isso. Eu tenho medo de não saber ser mãe, porque eu não sei mais o que é ser mãe. A Célia foi minha mãe, mas ela era minha avó. A Fernanda é minha mãe biológica, mas ela não me criou. Então o que define uma mãe? É a biologia? É a criação? É o afeto? Eu não sei mais. Tem uma coisa que a Fernanda me disse numa das últimas vezes que a gente conversou, que ficou martelando na minha cabeça. Ela disse: Juliana, eu sei que você está sofrendo e eu sinto muito por isso. Mas você precisa entender que essa decisão que foi tomada há 32 anos não foi sobre você, foi sobre mim. Eu tinha 16 anos, eu estava grávida, eu estava desesperada e os seus avós me ofereceram uma saída. Eu aceitei porque eu não via outra opção. Eu não abandonei você. Eu te coloquei num lugar onde você ia ser amada e cuidada. E você foi. A Célia te amou mais do que tudo nessa vida. Então, por favor, não transforma isso numa tragédia. Você teve uma infância boa, você foi amada, você teve uma família. Muita gente que é adotada não tem isso. Ela tem razão em partes. Eu realmente tive uma infância boa, fui amada, tive uma família. Mas ainda assim, a verdade importa. Saber de onde a gente vem importa. E o fato de terem escondido isso de mim por 32 anos, mesmo que com boas intenções, me tirou o direito de saber minha própria história. Eu podia ter crescido sabendo a verdade. Podia ter sido criada sabendo que a Célia e o Roberto eram meus avós que me adotaram, e que a Fernanda era minha mãe biológica que não tinha condições de me criar. Isso não teria sido menos amoroso, só teria sido mais honesto. Mas eu também entendo que em 1993 as coisas eram diferentes. A adoção ainda era muito estigmatizada, gravidez na adolescência era um escândalo, e meus avós estavam tentando proteger a Fernanda, me proteger a família. Eles fizeram o que acharam melhor com as ferramentas que tinham na época. Eu não posso julgar eles com os valores de hoje. O que eu estou tentando fazer agora, com a ajuda da terapia, é reconstruir minha narrativa pessoal. Eu estou tentando integrar essas duas verdades, a verdade biológica e a verdade afetiva. Biologicamente, eu sou filha da Fernanda e do Rafael. Afetivamente, eu sou filha da Célia e do Roberto. E as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu não preciso escolher uma ou outra. A Célia foi minha mãe. Ela me criou, me amou, me cuidou. O fato de ela ser biologicamente minha avó não muda isso. E a Fernanda é minha mãe biológica. Ela me gerou, me deu a vida. O fato de ela não ter me criado não muda isso também. Eu posso honrar as duas verdades sem trair nenhuma delas. Quanto ao Rafael, eu ainda não decidi se vou entrar em contato com ele. Minha terapeuta me aconselhou a esperar, a primeiro processar tudo o que já aconteceu, para depois dar esse próximo passo. Ela disse que entrar em contato com ele agora, no estado emocional que eu estou, pode ser precipitado e pode causar mais dor do que alívio. Ela sugeriu que eu espere mais alguns meses, continue na terapia, e quando eu estiver mais estável emocionalmente, aí sim eu posso pensar em procurar ele. Eu acho que ela tem razão. Eu preciso primeiro fazer as pazes com a situação que eu já conheço, antes de adicionar mais uma camada de complexidade. Porque se eu procurar o Rafael, pode ser que ele não queira me conhecer. Pode ser que ele fique com raiva da Fernanda por não ter contado, pode ser que a família dele entre em crise. Eu preciso estar preparada para qualquer reação, e agora eu não estou. Uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado é escrever.
Eu comecei um diário onde eu escrevo tudo o que eu sinto, todas as memórias que eu tenho, todas as perguntas que eu gostaria de fazer para minha mãe, para Célia, mas que eu não posso mais porque ela morreu. Escrever tem sido uma forma de organizar meus pensamentos, de dar sentido para tudo isso. Eu também tenho conversado bastante com meu pai, com o Roberto. Ele tem me contado histórias da época em que eu era bebê, de como a Célia ficava feliz cuidando de mim, de como ela me amava. Ele me disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse: Juliana, quando você nasceu e a Célia te trouxe para casa, ela olhou para você e disse: essa menina é minha filha. Eu vou amar ela como se eu tivesse gerado ela. E ela amou. Ela nunca, nem por um segundo, te tratou diferente. Para ela, você era filha dela. Ponto final. A biologia não importava. Isso me confortou de certa forma. Saber que eu fui amada incondicionalmente, que eu não fui um fardo ou um segredo vergonhoso, mas sim uma filha desejada e amada. Isso faz diferença. Mas ainda assim, o segredo dói. A mentira dói. E eu estou tentando lidar com essa dor. Quanto a Fernanda, a relação continua complicada. A gente se fala de vez em quando, mas é sempre meio formal, meio distante. Eu sinto que ela está com medo de mim, medo do que eu posso querer dela, medo de que eu vá cobrar dela um papel de mãe que ela não quer assumir. E eu não quero cobrar isso dela. Eu não espero que ela vire minha mãe agora. Eu só queria que a gente pudesse conversar abertamente sobre tudo isso, que ela me contasse mais sobre a gravidez, sobre o parto, sobre como foi para ela me ver crescer. Mas ela não está pronta para isso. E eu preciso respeitar o tempo dela. O que eu aprendi com tudo isso é que família é muito mais complicado do que a gente imagina. Não é só sangue, não é só biologia, mas também não é só criação e afeto. É tudo isso junto. É uma mistura de genética, de história, de escolhas, de circunstâncias. E às vezes as famílias fazem escolhas difíceis. Escolhas que parecem certas na época, mas que têm consequências que ninguém previu. Eu não sei se meus avós fizeram a escolha certa ao esconder a verdade de mim por tanto tempo. Parte de mim acha que eles deviam ter me contado quando eu era mais nova, quando eu podia ter crescido sabendo a verdade e construído minha identidade em cima dela. Mas outra parte de mim entende que eles estavam tentando me proteger, tentando me dar uma vida normal, sem o peso de ser a filha que a irmã teve aos 16 e entregou para os pais. O que eu sei é que agora eu preciso lidar com a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Eu preciso reconstruir minha identidade, minha história, meu senso de quem eu sou. E isso vai levar tempo, vai levar terapia, vai levar muitas conversas difíceis, muitas lágrimas, muito trabalho emocional. Tem dias que eu olho no espelho e não reconheço a pessoa que está olhando de volta. Eu me pergunto, quem é essa mulher? Ela é a Juliana que eu sempre achei que era? Ou ela é outra pessoa que eu ainda não conheço? E a resposta, eu acho, é que ela é as duas coisas. Eu sou a Juliana que foi criada pela Célia e pelo Roberto, que teve uma infância feliz no bairro Prado, que brincava na rua com os vizinhos, que ia na escola municipal ali perto, que cresceu achando que era filha única. Mas eu também sou a Juliana que é filha biológica da Fernanda e do Rafael, que foi gerada num momento de desespero e amor adolescente, que foi entregue para os avós numa tentativa de dar a ela uma vida melhor. Eu sou as duas Julianas, e eu preciso aprender a integrar essas duas partes de mim numa pessoa só. E isso é assustador. Mas também é libertador, de certa forma. Porque agora eu sei a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que a mentira. Eu prefiro viver com a dor da verdade do que com o conforto da ilusão. Uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre perdão. Eu preciso perdoar meus avós por terem escondido a verdade de mim? Eu preciso perdoar a Fernanda por ter me entregado? Eu acho que sim. Mas perdão não é algo que acontece de uma hora para outra. Perdão é um processo. É uma escolha que a gente faz todo dia. E alguns dias eu consigo perdoar. Eu consigo entender que eles fizeram o melhor que puderam. Mas outros dias eu fico com raiva, eu fico magoada, eu sinto que fui traída. Minha terapeuta me disse que é normal ter esses altos e baixos. Que o processo de luto e de reconstrução de identidade não é linear. Tem dias bons e dias ruins. E eu preciso ser gentil comigo mesma nos dias ruins. Eu preciso me permitir sentir a raiva, a tristeza, a confusão, sem me julgar por isso. Outra coisa que tem me ajudado é conversar com outras pessoas que passaram por situações parecidas. Eu entrei num grupo de apoio online para pessoas que descobriram tardiamente que foram adotadas, ou que descobriram segredos familiares. Ouvir as histórias de outras pessoas, saber que eu não estou sozinha nisso, tem sido muito reconfortante. Tem gente que descobriu com 40, 50 anos que foi adotado. Tem gente que descobriu que o pai não é o pai biológico. Tem gente que descobriu que tem irmãos que não conhecia.
E todo mundo está tentando lidar com isso do jeito que pode. Uma coisa que várias pessoas do grupo falam é sobre a importância de criar uma nova narrativa para si mesmo. A narrativa antiga, a história que a gente contava sobre quem a gente é, foi quebrada. Então a gente precisa criar uma nova narrativa, uma que incorpore a verdade, mas que também honre a vida que a gente viveu. E essa nova narrativa não precisa ser trágica. Ela pode ser uma história de resiliência, de descoberta, de crescimento. Eu estou tentando criar essa nova narrativa para mim. Eu estou tentando ver minha história não como uma tragédia, mas como uma história complexa de uma família que fez escolhas difíceis, numa situação impossível. Uma história de uma menina de 16 anos que engravidou e que, com a ajuda dos pais, encontrou uma forma de dar à filha uma vida melhor. Uma história de avós que amaram a neta como filha e que a criaram com todo o amor do mundo. Uma história de uma mulher que aos 32 anos descobriu a verdade sobre suas origens e que está tentando integrar essa verdade na sua vida. Não é uma história perfeita, não é uma história com final feliz garantido, mas é minha história, e eu estou aprendendo a aceitá-la, com todas as suas imperfeições e complexidades. Quanto ao futuro, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se um dia eu vou ter uma relação próxima com a Fernanda, se ela vai conseguir me ver como filha, ou se a gente vai continuar nessa relação estranha de irmãs que não são bem irmãs. Eu não sei se eu vou procurar o Rafael, se ele vai querer me conhecer, se eu vou ter uma relação com ele. Eu não sei se eu vou conseguir reconstruir completamente minha identidade, ou se eu vou carregar essa confusão para sempre. O que eu sei é que eu estou tentando. Eu estou fazendo terapia, estou conversando com as pessoas envolvidas, estou lendo sobre adoção e identidade, estou participando de grupos de apoio, estou escrevendo, estou sentindo, estou vivendo. E alguns dias são mais fáceis que outros, mas eu estou aqui, eu estou tentando, e isso já é alguma coisa. Se tem alguém passando por algo parecido, meu conselho é: procure ajuda profissional. Terapia tem me salvado, sério. Sozinha eu não teria conseguido processar tudo isso. Também procure grupos de apoio. Converse com outras pessoas que passaram por situações parecidas. Você não está sozinho, mesmo que pareça que está. E se você está pensando em contar um segredo para alguém, um segredo sobre a origem dela, sobre a família, pense bem em como e quando fazer isso. A verdade é importante, mas a forma como ela é revelada também importa. Minha mãe me contou no leito de morte, e isso tornou tudo mais difícil, porque eu não tive tempo de processar com ela viva, de fazer perguntas, de ouvir mais detalhes. Se ela tivesse me contado antes, talvez tivesse sido diferente. E se você está pensando em esconder um segredo, pensando que está protegendo alguém, pense 2 vezes. Segredos têm um jeito de vir à tona, e quando eles vêm, eles causam muito mais dano do que a verdade teria causado se fosse dita desde o começo. Eu entendo que meus avós acharam que estavam me protegendo, mas no fim das contas, o segredo me machucou mais do que a verdade teria machucado. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Eu ainda tenho muitas perguntas sem resposta, muitos sentimentos para processar, muitas decisões para tomar. Mas eu estou caminhando, um dia de cada vez. E isso é o que importa.